É preciso também que a gente veja uma outra figura para vir aqui, que é o pastor Zetel. Esse pastor Zetel, ele é sócio e é cunhado de Vorcaro. Não... Maior doador das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio. Não há por que o Vorcaro ser convidado e não ser convidado o braço direito dele, que faz investimentos, e Vossa Excelência sabe, fez investimentos pesados em vários processos do Banco Master, está ligado também à questão dos consignados. E é preciso quebrar o sigilo dele, também tem o requerimento, e sigilo do Clava Fort Bank, porque, pelo que eu sei, é ali que Zetel colocava muitos recursos, vindo inclusive do Banco Master. É outra averiguação que precisa ser feita. Ou seja, eu acho que nós não podemos deixar de analisar as hipóteses que estão aqui colocadas, porque senão a gente fica na mesmice de se tentar apenas fazer uma disputa política e ideológica e não verificar os casos. Eu acho que esse caso do filho do Lula e do irmão do Lula já passou. Perfeito, Rogério Carvalho, perfeito. Contratos fraudados do Banco Master na gestão Bolsonaro. O Alencar Santana trouxe isso aqui também na CPI do INSS. Cumprimentando o presidente Gilberto e parabenizá-lo pela clareza, pela transparência nas informações, pelo serviço que está prestando como presidente do INSS. Diria que alguns aqui têm muito medo da verdade, muito medo da verdade. E é importante frisar, nós estamos aqui com a presença do presidente do INSS da gestão do presidente Lula. E a primeira aprovação aqui nessa comissão é que todos os ex-presidentes e ministros aqui viriam. Cadê o senhor Leonardo Rolim? Cadê o senador que faz parte dessa CPMI, mas que teria muito a falar, porque foi o ministro da Previdência, ocupou cargo do mesmo tamanho como secretário, ele entrou aqui para não poder estar aí como depoente, porque tem muito a esconder. E aqui, quero prestar minha solidariedade também à senhora Márcia, diretora, porque parece que alguns aqui vieram para intimidá-la, para acusá-la, e com muita raiva, com muito ódio. Eu acho que eles devem estar com muita raiva daquilo que foi feito lá em 2019, 2020, quando a senhora cancelou alguns ACTs com essas entidades laranjas. Por isso que tiraram a senhora do cargo, e eles ainda estão com muita raiva. Em vez de querer investigar, apurar, ficou aqui acusando uma servidora que atuou como deveria atuar como diretora de benefício. E é importante lembrar que, além de tirar ela dessa posição, eles tiraram a competência depois de qual diretoria assinava o ACT, os contratos autorizando que as entidades entrassem. E foi para outra diretoria, e só voltou novamente para a diretoria original quando o senhor Oliveira, que virou ministro do Bolsonaro, foi ocupar aquela diretoria, aliadíssimo do PL de Bolsonaro, de seus amigos. E eles aqui ficam tentando criar uma historinha, com medo da verdade e das respostas do presidente. Senhoras e senhores, e dizer outra coisa. O Brasil, se alguém não sabe, tem 526 anos. E a pessoa fala, mas o PT governou 18 anos e ainda não resolveu os problemas. Sabe por que não? Porque os senhores representam a elite do atraso. A elite que explora o nosso povo. A elite que defende interesse de banqueiro e que governou a vida inteira esse país e que não fez as mudanças, as transformações necessárias. Essa é a diferença. E é engraçado que toda vez que nós governamos, a política social é prioridade. Sabe por quê? Porque essa é a nossa política. Isso não é coincidência, isso não é sorte, é a geração de emprego, é a inclusão social. Saímos novamente do mapa da fome, lembrando que na época do Bolsonaro era a fila do osso, era gente morando na rua, era desemprego em massa. Porque o compromisso dos senhores é com o andar de cima. O nosso compromisso é com o povo brasileiro sofredor. Essa é a diferença. E aqui não adianta vir jogar com as palavras para sustentar as mentiras de vocês. Vocês não têm coragem de debater um projeto político de país, de nenhuma política pública. Porque se for falar a verdade, vocês perdem de longe. De longe.
Olha aí o imposto de renda, 0 para quem ganha até 5 mil, e queremos a redução da jornada, o fim da escala 6x1, sem redução salarial. Queremos saber a posição de vocês em relação a isso. Mas eu queria, presidente, fazer uma pergunta. O Banco Master assinou, foi autorizado a fazer desconto consignado em que ano? 2020. 2020, salvo engano, era governo Bolsonaro. Ou estou enganado? Era governo Bolsonaro. Qual foi o valor apurado até agora de descontos indevidos feitos pelo Banco Master nos consignados? Então, nós, na verdade, temos 251 mil contratos que estão sob investigação. A gente está aguardando o liquidante até 12 de fevereiro juntar a comprovação desses descontos para poder levantar o valor. 251 mil contratos fraudados pelo Banco Master, autorizados em 2020 na presidência do senhor Jair Bolsonaro. Olha só, senhoras e senhores. Deputado Alencar, eu vou conceder 1 minuto a mais, Vossa Excelência, só porque, como o relator está se ausentando, eu preciso nomear um relator ad hoc para ocupar... Se quiser me escolher, então fica à vontade. Não, Vossa Excelência, pode ser. Abra mão da minha... Senador, deputado Pimenta, o senhor, por gentileza, pode ocupar perfeitamente. Fala à vontade, viu, Pimenta, agora. O senhor pode continuar, deputado Alencar. 251 mil contratos fraudados do Master, autorizados em 2020 pelo ex-presidente Bolsonaro, na gestão do ex-presidente Bolsonaro. E tá aí a roubalheira que o Master fez, essa é uma delas. E o Master, o cunhado do dono do Master, é o maior doador da campanha do Bolsonaro e do governador Tarcísio, 3,2 milhões. Isso não é coincidência, isso é parceria, é aliança política, porque tinha aliança nas fraudes. Presidente Gilberto, a Sudacred também teve suspenso o contrato? A Sudacred, ela era autorizada a fazer o Vale Mais e não foi autorizado, e estava autorizado e não foi, foi rescindido. Quando que foi rescindido? Em maio, quando a gente suspendeu o programa Vale Mais. Desse ano? Desse ano. A Sudacred, senhoras e senhores, o seu dono é o maior doador, um dos maiores doadores da campanha do Ratinho. Ele também fraudou descontos indevidos sobre os aposentados. A Sudacred estava no documento que foi enviado ao então ministro da Justiça, ainda em 2019, enviado pelo Procon de São Paulo, determinando que fosse suspenso a atuação da Sudacred por suspeitas de fraudes. E o que o ministro da Justiça fez na época? Senador que faz parte dessa comissão, arquivou, deixou debaixo do tapete. E quem rescindiu? O governo do presidente Lula. Da mesma maneira que rescindiu com o Master, rescindiu com a Sudacred. Estou pedindo a quebra de sigilo bancário do seu dono. Nós temos que ter essa informação do maior doador da campanha do Ratinho. Da mesma maneira queremos Etel, um dos maiores doadores, cunhado do Vorcaro, presidente do Master, dono do Master, protegido por aqueles que governaram séculos esse país e fizeram desse país a vida inteira, onde o povo pobre era explorado. E é protegido por esses mesmos. E nós queremos também que o cunhado do dono do Master venha aqui dizer dos contratos irregulares, da utilização de um banco laranja para poder lavar dinheiro, roubando o nosso povo. Essa é a verdade que nós queremos. E não vem aqui, de maneira covarde, machista, querer acusar uma servidora só porque ela rescindiu contratos indevidos, fraudulentos, ilegais, feitos na gestão Bolsonaro. E ela lá atuou e foi punida. E aqui, olha só, e a fala agressiva contra ela, sabe de quem foi feita? De quem foi feita aqui nessa comissão? Por aquele que faz parte dessa comissão, mas que foi secretário de Previdência do ex-presidente Bolsonaro na gestão do ministro Paulo Guedes, que atuou
que atuou na reforma da Previdência, aumentando o tempo do trabalhador de contribuição, tempo de serviço e o valor da contribuição, e reduzindo o valor da pensão. O mesma pessoa que tinha o poder à época inicial, na gestão Bolsonaro, o todo-poderoso que nomeou o Rolim como presidente do INSS, é quem vem aqui de maneira covarde e machista acusar uma servidora pelos trabalhos que fez, de maneira correta e digna. Nós não podemos permitir isso, presidente. Nós não podemos permitir que isso seja feito com qualquer pessoa. Primeiro que ela não é a pessoa que está depondo. Segundo que é uma covardia como foi feita. Nós queremos que essa pessoa que acusou a servidora esteja ali como depoente. Porque tem muito a falar dos ACTs assinados, das permissões e de todas as roubalheiras que lá começaram. Nós queremos a verdade absoluta. Doa quem doer, presidente. Seja o dono do Master, que deu um golpe bilionário, mas que também roubou aposentado e pensionista, sacando de maneira indevida dinheiro das aposentadorias dessas pessoas. Seja os Golden Boys, seja o doador da campanha do Tarcísio, seja o doador da campanha do Ratinho, seja qualquer outra pessoa, servidora, não servidora, política, não política, banqueiro ou não banqueiro, ou que teve lá nas entidades. É isso que o povo nos espera, os aposentados e pensionistas desse país. Eles estão nos olhando. E eles querem a verdade, a transparência, e eles querem um trabalho sério por nossa parte. De minha parte, com certeza, assim será. Grande Alencar, Luiz Moreira botou aqui, ó, Dali Alencar. Alberto Guimarães conosco aqui, ó, Rogério Correia, nota 10. O Cleison Reinhardt está conosco aqui, grande abraço também. Vamos numa rodada final aqui, ó, Maria Cristina, grande presença, minha camarada. Rodada final aqui, ó, de bate-papo com esse chat maravilhoso. Já é Dailton Calisto, está aqui conosco também. Salve, salve. Regina Alves perguntando aqui, ó, da devolução dos valores aos aposentados. Eu até tinha anotado isso aqui outro dia, ó. 4 milhões de aposentados já receberam a devolução dos seus valores, num total de 3 bilhões que o governo Lula já devolveu nessa fraude. Eu acredito que, não sei se 100% já foi devolvido, mas a maior parte já foi devolvido, né? Só aqueles que entraram na justiça e aí não fizeram o acordo da devolução terão de esperar o processo na justiça, né? Mas aqui a gente vê um tema importante, né? Lembram quando começou a fraude, as notícias da grande mídia, da mídia golpista, né? Da mídia golpista sempre querendo atrapalhar, deformando os episódios, mal informando, escondendo informações importantes. Eles disseram que era 6 bi a fraude. E eu me lembro, tem um vídeo gravado aqui no canal, daquela época lá, acho que foi agosto ou julho do ano passado, quando surgiu as primeiras notícias ali, quando a Polícia Federal apresentou essa fraude para o país, né? Que eu disse que não seriam 6 bilhões. Eu disse que não seriam, com certeza, e eu até, se não me engano, isso aqui eu não me lembro bem, mas eu arrisquei que seriam metade desses valores, e está aqui, ó. Até agora o governo Lula devolveu 3 bilhões. Então o governo Lula fez um grande serviço, um grande trabalho nessa fraude contra os aposentados, né? Desbaratou o esquema, destruiu o esquema de fraudes, todo criado lá no governo Bolsonaro, como a gente viu hoje aqui na live, o Pimenta trouxe de novo, né? Como é que foi a criação, quem ganhou dinheiro com esse esquema, os Golden Boys aí, que eram vagabundos, pilantras, que criaram associações para roubar os aposentados, né? O governo Lula destruiu, alguns servidores foram afastados, alguns estão até presos, né? Estão até presos alguns servidores do INSS que participaram dessa fraude. Os Golden Boys, esses pilantras todos, já estão sendo indiciados pela polícia e serão fatalmente processados e responsabilizados pelos crimes que cometeram. O governo Lula iniciou a devolução e já devolveu praticamente todo o dinheiro que era devido e suspendeu os descontos. Então, assim, o trabalho do governo Lula é irretocável do ponto de vista administrativo, de solucionar essa questão, de dar uma boa resposta a essa questão da corrupção envolvida com o INSS, né? Regina Alves pergunta também dos consignados, né?
Eu vi uma entrevista hoje do presidente do INSS que falou sobre isso na semana passada, na CPI, e hoje ele deu uma entrevista de novo, ele falando do assédio gigantesco em relação aos aposentados, né? Tem um texto aqui do que ele disse, ó, esse assédio chegou ao limite, ninguém aguenta mais ficar recebendo ligação de manhã, tarde e noite para poder oferecer um consignado. A ideia é que a necessidade parta dos aposentados e pensionistas, que ele, na verdade, faça a solicitação e abra um leilão. Ou seja, esse assédio não vai garantir efetivamente que ele contrate aquele produto. Porque o que se refere isso aqui? Ó? O INSS está com um novo sistema aí que será criado, vai disponibilizar empréstimos com juros quase zero para aposentados em 2026, tá?